Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, Provérbios capítulo 19, versos de 1 a 6, Salomão nos diz o seguinte: a culpa não é de Deus. Ele diz assim: é melhor ser pobre e honesto do que ser rico e não merecer confiança. O zelo sem conhecimento é inútil e a pressa leva ao fracasso. As pessoas arruinam a própria vida com a sua insensatez, mas sempre acham um jeito de pôr a culpa em Deus. A riqueza atrai amigos como o mel atrai moscas, mas os pobres são evitados como uma doença que pega. O que jura com falsidade não ficará impune. Você deixará um mentiroso sair ileso? São muitos os que andam à volta da pessoa generosa. Todos são amigos do homem desprendido. Ele começa fazendo esse trocadilho, né? É melhor ser pobre e honesto do que ser rico e não merecer confiança. Honestidade é tudo. Muito embora não nos esqueçamos disso, né? Nós vivemos numa sociedade que valoriza muito ter. E muitas pessoas, elas acham que se elas tiverem, mesmo com fraude, elas serão respeitadas, elas serão amadas. Só que tem um detalhe: aquilo que a pessoa rouba, aquilo que a pessoa toma dos outros, aquilo que não é seu, passa. E quando isso passa, a pessoa fica vazia, porque ela não tem o respeito de ninguém, porque quem não é honesto não merece confiança. Por isso, é melhor ser pobre e honesto do que ser rico e não merecer confiança. O zelo sem conhecimento é inútil, mas sempre acham um jeito de culpar ao Eterno. É interessante vermos como algumas pessoas sempre jogam a culpa em Deus. E o zelo, esse zelo sem conhecimento, ele pode levar a uma coisa cruel que nós chamamos de fundamentalismo. Esse fundamentalismo, muitas vezes, ele se manifesta na religião. A pessoa, ela se apega a uma, duas leis que ela não entende e ela coloca aquilo como a sua vida. Por isso, o apóstolo Paulo, em Romanos 10, 1 e 2, diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação, ou sei do zelo que eles têm por Deus, mas é um entusiasmo ou um zelo sem entendimento. O povo de Israel era assim, especialmente os fariseus. Eles faziam questão de dar o dízimo do endro e do cominho, duas sementes pequenininhas, muito pequenas. Eles dizimavam disso, mas eles não guardavam os princípios elementares da palavra de Deus. Eles não guardavam, eles tinham zelo por aquilo. E hoje nós vemos pessoas que se apegam a pequenas coisas e ele pega uma coisinha só e condena todo mundo por aquilo. E esquece do princípio maior. Vemos as pessoas muitas vezes brigando: não, porque a Bíblia diz que não deve fazer isso. Mas e as outras coisas você faz? A principal coisa é termos o entendimento, o conhecimento de que Deus é superior a todas as coisas e Ele nos deixou dois mandamentos fundamentais: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Na Idade Média, em nome da pureza da fé, os cristãos mataram muitas pessoas na forca, muitas pessoas queimadas, porque acusavam essas pessoas de serem hereges. Isso não resolveu nenhum problema e nunca resolve. Isso é fundamentalismo. Isso é um zelo sem conhecimento. E isso é complicado. E a pressa sempre leva ao fracasso. Precisamos ter paciência, ter cuidado. Aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente lê, medita, veja se está segundo a vontade de Deus. Caso contrário, passa em frente, né? As pessoas arruinam a própria vida com a sua insensatez, mas sempre acham um jeito de pôr a culpa em Deus. Tiago capítulo 1, versos de 13 em diante, Tiago diz o seguinte: ele nos mostra, né,
como nós devemos agir. Tiago, capítulo 1, os versos de 13 a 15, ele diz assim: ninguém que esteja passando por lutas pode ter a cara de pau de dizer, é Deus que está me tentando. Deus não tem nada a ver com isso. Ele nunca põe o mal no caminho de ninguém. Ceder à tentação é decisão nossa. Culpar a Deus é malandragem. A tentação nasce dos impulsos incontroláveis dentro de nós. Se cedermos a esses impulsos, logo o pecado mostrará a sua cara. E quando o pecado toma conta da situação, o resultado é a morte. Algumas pessoas, quando estão passando por dificuldade, por tentações, dizem, não, foi Deus. Isso é uma tentação, foi Deus que veio. Outras vezes falam, não, porque o diabo me forçou. Aqui, Tiago, ele faz questão de dizer o seguinte: Deus não tenta ninguém. Ele diz mais, ceder à tentação é decisão nossa. Culpar a Deus é malandragem. Por isso, quando estiver passando por algum problema, por isso, quando estiver passando por alguma dificuldade, não culpe a Deus. A culpa é sua, a culpa é totalmente sua. Deus não tem nada a ver com isso. Por isso, cuidado. Culpar a Deus é malandragem, como diz o apóstolo Tiago. Por isso devemos tomar cuidado quanto a isso. Por isso devemos pensar no que estamos falando. Ele diz ainda que a riqueza atrai muitos amigos, mas o pobre é desprezado. Verdade desse mundo, né? E a pessoa generosa é cercada de amigos. Que Deus nos abençoe. Tenha um bom final de semana. Domingo, às 19 horas, temos o nosso culto online no YouTube PIC Taguatinga e voltamos a nos ver na segunda-feira. Que Deus nos abençoe, tenha um bom final de semana, uma semana abençoada pelo Senhor. Fique em paz.